Gente, que legal ver vocês aqui. Eu tô feliz demais. Vocês estão me ouvindo bem? Tá todo mundo bem, gente? Eu tô emocionada um pouquinho, mas agora eu não vou chorar já no início, né? Eu vou começar aqui, só abrir minhas anotações e respirar um pouquinho. Porque, assim, é uma coisa gravar um podcast sozinha em casa. Eu, assim, só para vocês entenderem o contexto, eu gravo desde 2019 um podcast sozinha com o meu celular e um negocinho peludo assim que eu encaixo no celular, sabe? Vocês já viram isso? Inclusive eu ia trazer ele e acabei esquecendo. E para mim é muito, muito, muito assim, recompensador poder ver que a gente, junto com vocês, né, chegou nessa magnitude de tanta gente ouvindo Psicologia na Prática, tanta gente querendo saber mais sobre saúde mental, tantas pessoas se interessando por realmente conhecer melhor a si mesma, aprender a lidar melhor com as suas emoções, com seus pensamentos, com seus comportamentos. Então, estar aqui hoje com vocês e poder ter essa oportunidade de ver o rostinho de uma parcela das pessoas que me escuta. Só para eu entender, teve alguém que foi assim arrastado e que tipo nunca ouviu, pode falar que eu não vou ficar chateada. Teve algumas pessoas, tipo uns maridos, umas pessoas assim, tá bom. Então assim, fica tranquilo, seja muito bem-vindo. Espero não te assustar. A gente vai falar de algumas coisas assim mais profundas, mas também vai ser leve, tá? Então, assim, depois, de repente, você vai agradecer a pessoa que te trouxe, ou então vai falar assim, nunca mais me convida para um negócio desse na vida. Gente, para quem não me conhece, então, né, deixa eu me apresentar. Eu sou a Alana Nijara, eu sou psicóloga, sou especialista na terapia cognitivo-comportamental. Eu atendi por alguns anos e depois disso, né, depois de ter meu primeiro filho, eu tenho 2 filhinhos, inclusive um deles está aqui nos bastidores, o mais novinho, e inclusive a minha sobrinha pequenininha também está aqui, ó, a única criança entre nós, já aprendendo a desenvolver as suas emoções desde pequenininha. E eu só não trouxe o meu de 2, porque assim, não ia dar muito certo, os divertidamente dele iam surtar aqui, não ia dar muito bom. Mas eu tenho produzido conteúdo, né, para a internet, para falar com as pessoas desde a faculdade. Eu sempre entendi que, para além do consultório, né, eu poderia ajudar pessoas, obviamente, atendendo o dia inteiro, como eu já fiz durante muitos anos, mas eu não ia conseguir ajudar um grande número de pessoas. Tem que olhar para vocês também, gente. Olha, oi. Eu não ia conseguir ajudar um grande número de pessoas e ter um impacto significativo se eu ficasse somente no consultório atendendo. Então, em 2018, ainda na faculdade, eu comecei a compartilhar sobre aquilo que eu aprendi, aquilo que eu estava lendo, aquilo que eu vivi em terapia. E isso foi trazendo ali pessoas que eu não conhecia até então. E foi muito interessante ver que aquilo foi realmente crescendo. Isso foi antes da pandemia. E com a pandemia em 2020, quem aqui assim deu uma leve surtada e começou de repente a ouvir o podcast nesse ano? Então foi um ano muito difícil, né, para todo mundo. Porém foi um ano em que eu vi as pessoas começando a despertar e valorizar a saúde mental de uma forma que a gente nunca tinha visto antes. Então muitos de vocês aqui provavelmente têm pais, avós, familiares, né, pessoas que não entendem ainda o propósito da terapia, da saúde mental. Talvez vocês foram pessoas que até um determinado momento da vida também achavam que terapia era coisa para louco, que era só quem tinha um problema muito grave. E, de repente, em algum momento, você começou a ouvir um podcast, você começou a ter contato com algum conteúdo e você foi vendo que era muito além disso. Que conhecer sobre as nossas emoções, investir na nossa saúde mental vai muito além de só melhorar de algum transtorno, de algum problema emocional sério. E uma das coisas que eu fico mais orgulhosa de ver vocês aqui, inclusive, queria levantar uma salva de palmas para vocês que valorizam, podem bater palmas para vocês, porque se vocês saíram da casa de vocês num sábado de manhã para vir aqui é porque vocês valorizam a saúde mental, porque vocês entendem que tem valor em sair de casa e ouvir uma psicóloga falando às 11 da manhã de um sábado. Então, assim, eu fico muito feliz, muito orgulhosa de vocês e acredito que vocês, quando ouvem o que vocês vão ouvir aqui, quando vocês ouvem o que vocês escutam no podcast, esse impacto não para em vocês. Eu falo sempre que mentes saudáveis constroem um mundo melhor. Vocês já devem ter ouvido eu falar sobre isso. E esse mundo melhor, ele começa a partir da gente. Porque às vezes a gente quer transformar o mundo, a gente quer lutar por tantas causas, mas a gente não começa pela nossa casa.
né? E começar pela nossa casa, eu não digo nem a nossa casa física, eu digo a nossa casa aqui. A gente tem uma mente que ela tem o poder de fazer com que a gente viva uma vida que vale a pena ser vivida, que inclusive é o tema do que a gente vai conversar aqui hoje, ou muitas vezes ela pode fazer com que a gente esteja vivendo uma vida que não tem a ver com aquilo que a gente quer, com a pessoa que a gente quer se tornar. Então, o convite para vocês hoje é que vocês saiam daqui inspirados, encorajados a viverem uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida mais leve. Inclusive, esse aqui é o título, né, o subtítulo do meu livro. Se você não conhece ainda, Psicologia na Prática, um guia interativo para uma vida mais leve. Esse exemplar será sorteado para uma das cadeiras aqui. Ele está assinado e tem algumas cópias que eu consegui assinar que estão lá fora. Depois, quem não tem ainda, quem já tem o livro, só para eu ver, assim, tem algumas pessoas que já têm. Quem não tem, depois você pode garantir lá fora. Mas então, gente, eu trouxe um pouco do contexto. Eu comecei a gravar podcast e me reconhecer nesse lugar, né, de podcaster lá em 2019, 2020. Jamais imaginei que isso tomaria a proporção que tomou e hoje seria, né, minha rede social maior, mais expressiva, que é muito incrível, assim. Muitas pessoas, é uma coisa meio bizarra até, assim, as pessoas não sabem quem eu sou, mas elas reconhecem a minha voz. Então, às vezes eu estou em algum lugar e falo assim, eu conheço essa voz de algum lugar, eu falo, por acaso você escuta podcast? A pessoa, nossa, verdade. Então é muito legal isso, né? E aqui agora a gente está tendo a oportunidade de, assim, botar uma carinha na voz que vocês escutam e a gente vai falar hoje. Quando eu comecei a pensar sobre o que a gente iria conversar no podcast ao vivo, eu comecei a ver ali quais foram os episódios que tinham sido mais ouvidos, que tinham uma repercussão, né, significativa, e eu comecei a ouvir algumas coisas que eu já tinha falado, e quem for ouvir assim desde 2019, mudou bastante coisa, né? Eu tinha um sotaque bem mais catarinense, quem é lá do sul vai perceber, e eu fui assim ficando um pouco mais paulista, né? Então, se eu soltar uma coisa assim, saibam que não estou negando minhas origens, mas é mais forte que eu. O meu marido está aqui na frente, inclusive. Muito obrigado, meu amor, por todo apoio. E ele é um cara assim, ele senta do lado de alguém que fala qualquer sotaque, ele começa a falar aquele sotaque. Então, assim, né? Eu acabei me rendendo ao paulista. Mas vamos lá, gente. Eu acabei chegando na conclusão de que eu queria falar com vocês hoje, claro, sobre inteligência emocional, que é o grande centro de tudo que a gente fala, mas eu queria trazer de uma perspectiva de como as nossas emoções, elas podem nos ajudar a construir uma vida que vale a pena ser vivida. Vocês já devem ter ouvido esse termo, é um termo que eu trago com frequência. Não sou eu que inventei esse termo, muito infelizmente, né? Não fui eu. Mas, na verdade, assim, uma vida que vale a pena ser vivida é um tema que vem sendo estudado há milhares de anos. Filósofos, pensadores, autores, psicólogos, antropólogos têm buscado entender o que é uma vida que vale a pena ser vivida. É meio estranho, né? Porque a gente pensa, toda vida vale a pena ser vivida, né? Toda vida merece ser vivida. Eu, como psicóloga, sou defensora da vida. Porém, existem vidas que nos fazem sentir essa realização, esse contentamento. E isso acontece muito no movimento da gente ganhar consciência, sair do nosso piloto automático, começar a refletir sobre a vida que a gente está construindo, as escolhas que a gente está fazendo, os pensamentos que a gente tem, as emoções. Então, a humanidade, de forma geral, tem evoluído ao longo das gerações. Inclusive, eu gravei um podcast ontem, que vai sair nessas próximas semanas, falando um pouco disso, assim, dessa geração que a gente ouve muitas críticas, né, da geração atual, uma geração fraca, é uma geração Nutella, é uma geração frágil emocionalmente. De fato, temos muitas coisas a melhorar, principalmente assim, 30 menos. Quem tem 30 ou menos aqui? 30 anos ou menos? Tá. Então, assim, temos muitas coisas a melhorar. As gerações passadas realmente tiveram ali um pouco mais de resiliência, foram menos protegidos, expostos a muito mais coisas. Porém, eles também tinham um nível de consciência muito menor sobre as emoções, sobre esse universo que faz parte da nossa vida. E se a gente for conversar eu lembro assim, eu gosto muito de conversar com a minha avó, né? Porque eu vou entendendo como que era para ela, como que era o casamento, como que era lidar com as emoções. E ela me conta que ela, desde jovem, ela tinha muitas crises de ansiedade. Ela não sabia que esse era o nome. Na verdade, falavam que ela tinha, que ela era
crises de histeria, davam outros nomes. Ela chegou a ser internada até em hospital psiquiátrico, em uma época da vida dela que ela estava muito desgastada. Ela estava com 5 filhos pequenos, ela trabalhava como costureira, ela fazia 1000 coisas, e ela começou a dar uns panes assim. Internaram ela e naquela época não sabia o que era, né? Deram choques, fizeram um monte de coisas e hoje a gente entende que ela tinha, primeiro, ela deve ter entrado num burnout muito grande, né? Ouvindo um pouco do que ela vivia na época, ela estava tendo crise de ansiedade, ela teve já alguns quadros de depressão, então coisas que nunca foram diagnosticadas até ela se tornar, né, uma senhora, e hoje em dia, sim, ela tem acesso à medicação, ela conversa comigo, ela fala que eu sou um pouco psicóloga dela, né, então ela vai, ouve, e é muito gostoso, assim, mas o que eu vejo é que, embora ela tenha tido algumas oportunidades diferentes de desenvolver alguns músculos muito bons para a saúde mental dela, principalmente no que diz respeito à resiliência, à perseverança, até mesmo essa garra que eu vejo que às vezes a nossa geração tem um pouco menos, ela tinha muito menos consciência do que se passava, ela valorizava muito pouco, ela achava na verdade que aquilo não importava, que aquilo era uma fraqueza, ela era considerada, né, uma pessoa frágil, ela falou, muitas pessoas falavam que eu era fraca. Então, isso eu acredito que é algo muito valioso da nossa geração hoje, que a gente ter o direito de se importar com as nossas emoções, com as nossas relações, com a gente entender aquilo que a gente merece, as coisas que a gente quer viver, a gente poder escolher conscientemente, né, os relacionamentos, as pessoas, saber estabelecer limites, saber se comunicar, isso tudo é muito valioso. Então, hoje eu quero falar com vocês sobre como as nossas emoções podem nos ajudar a construir essa vida que vale a pena ser vivida. E essa vida, então, eu falei, né, que isso vem sido estudado durante tantos anos, mas hoje, pelo menos dentro da perspectiva da psicologia, a gente entende que essa vida que vale a pena ser vivida nada mais é do que uma vida que faz sentido para você. Que quando você acorda de manhã, você tenha vontade de sair da cama, tenha vontade de viver, que você consiga construir ali relacionamentos que são importantes para você, que você se sinta crescendo, progredindo, aprendendo, que você possa trabalhar com algo digno, nem sempre vai ser o propósito da sua vida, mas com algo que você se sinta estimulado de alguma forma. Então, tem uma série de coisas que a gente precisa ir construindo, um bloquinho de cada vez, para que a gente possa ter essa vida que vale a pena ser vivida. E eu quero falar para vocês hoje um pouco sobre como, então, as nossas emoções podem ajudar nessa jornada. Vocês estão aqui comigo? Então, assim, eu quero muito que vocês acenem com a cabeça quando vocês estiverem concordando, que vocês riem se estiver engraçado, se não tiver também para me ajudar, né, um pouquinho, e que vocês podem chorar, podem fazer, mas assim, respondam, porque esse é o legal da gente estar aqui juntos, né, eu não estou gravando sozinha em casa, então a gente vai começar a falar disso. Se você gosta de anotar, você pode anotar, se você quiser, né, fazer suas anotações aí. Eu quero trazer hoje 5 chaves emocionais para a construção de uma vida que vale a pena ser vivida, tá? Esse é um conteúdo inédito. Eu realmente, assim, comecei a pensar e tal, e escrevi algo que eu não tinha ainda compartilhado, não dessa forma. Obviamente, não tem como inventar uma coisa do nada. Muito daqui tem partes de podcasts que eu já gravei. Se você é muito, assim, ouvinte, você vai reconhecer isso. Mas a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês, inclusive, agora que a gente vai começar o conteúdo mesmo, a gente vai colocar aqui no telão um QR Code onde você pode mandar as suas dúvidas. Então, no final, vou deixar uns 15, 20 minutos, é o que eu pretendo deixar, para que eu possa responder algumas dúvidas de vocês. Então, vocês podem apontar a câmera. Daqui a pouquinho vai estar ali. Vocês apontam a câmera e aí vocês podem, enquanto eu vou falando, mandando perguntas, e aí a gente vai fazer uma seleção aqui das melhores perguntas para eu responder. E também, só lembrando, não me esqueçam, tá? Eu tenho que fazer esse sorteio, já tem uma poltrona premiada. Depois eu vou falar quem que vai ganhar esse livro, tá? Então, gente, vamos começar. A primeira pergunta que eu quero fazer para vocês hoje é: as suas emoções, elas estão te aproximando ou te afastando da pessoa que você gostaria de ser? Tem uma metáfora que eu trago, inclusive no último capítulo do meu livro, que eu falo sobre a pessoa que a gente quer se tornar, a pessoa que a gente gostaria de ser, sobre o nosso eu ideal e o nosso eu real. Todos vocês aqui têm uma ideia de quem vocês gostariam de ser nessa etapa da vida de vocês.
Talvez vocês criaram expectativas, vocês idealizaram algumas coisas, as pessoas criam muitas expectativas sobre a gente também. E aí você chega nessa etapa da sua vida hoje é dia 29 de junho de 2024, e talvez você olhe para a sua vida e fala, não é bem aquilo que eu gostaria de estar vivendo. Eu não estou vivendo os relacionamentos que eu gostaria, eu não estou sendo a esposa, o namorado, a namorada, o amigo, a amiga que eu gostaria de ser. Eu não estou conseguindo lidar bem com as minhas emoções, eu não estou num trabalho legal, não é essa vida que eu gostaria de estar vivendo. Então aqui a gente já começa a pensar que talvez essa não seja a sua vida ideal, aquela vida que você vai falar, cara, essa vida vale a pena viver. Mas existe aquele teu eu real, que é quem você é, a gente não tem como escapar da realidade, que é aquilo que está posto hoje na sua vida, as suas escolhas te trouxeram até esse momento, e pode ser que você não tenha tomado as melhores escolhas. A gente vai falar também como que a gente lida com isso. Mas o grande lance é a gente conseguir aproximar esse eu real desse eu ideal. Dessa forma, a gente consegue construir uma vida significativa, uma vida que tem a ver com nossos valores. Mas aproximar isso nem sempre é fácil, não é de um dia para o outro, e vai requerer muita flexibilidade às vezes, porque tem coisas que não estão no seu controle, você vai ter que talvez redesenhar quem você gostaria de ser. E tem outras coisas que talvez você vai reconstruir, vai ter outras ideias, ou talvez você vai ter que se esforçar mesmo para conseguir ir atrás das coisas que eram importantes para você. E hoje, talvez as suas emoções elas estejam nesse caminho, elas estejam atrapalhando. Quem sabe você tem deixado a raiva dominar muito a sua vida, as suas decisões, você tem reagido de forma muito emocional às situações. Talvez você tenha deixado a tristeza ser ali... Quem conseguiu já ir ver Divertidamente 2, que está agora... Gente, esse filme é fantástico. Quem não viu ainda, depois arrasta a pessoa que você trouxe pra cá. Você vai lá hoje, leva ela no cinema e faz assim uma imersão. Na verdade, hoje tem outras sessões. Aí você fica por aqui, amanhã você vai no cinema. E aí a pessoa fala, meu Deus, nunca mais quero passar o final de semana com essa louca aqui do meu lado. Mas esse filme é muito, muito lindo, assim, de ver a forma como eles mostram as emoções no controle da mente da Riley, né? E talvez você tenha deixado emoções que não são tão legais dominarem durante muito tempo as suas atitudes, a sua vida. E essas emoções, a ansiedade também, né, como relatado no filme, então muitas vezes a gente deixa a ansiedade tomar conta e virar um protagonista na nossa mente. E ela vai fazer a gente meter os pés pelas mãos muitas vezes, como mostra no filme. E essas emoções, elas vão construindo as nossas crenças, o nosso senso de quem nós somos e, em última instância, está construindo a vida que a gente está vivendo. Porque, se você já escuta há um tempinho, você sabe que na terapia cognitivo-comportamental a gente entende que os nossos pensamentos, eles influenciam a forma como a gente se sente, as nossas emoções, nossos sentimentos influenciam na forma como a gente se comporta, e os nossos comportamentos, eles estão construindo o quê? A nossa vida, estão construindo quem a gente é. Talvez você fale, não, eu sou uma pessoa muito equilibrada, mas se você não demonstra isso com as suas atitudes, você não está sendo uma pessoa equilibrada, você não está construindo uma vida saudável, uma vida que você gostaria de construir. Então, dito isso, eu queria compartilhar com vocês hoje 5 chaves, você já pode então anotar aí, 5 chaves para construir uma vida que vale a pena ser vivida. E a primeira chave, eu já dei até um spoilerzinho aqui, que é justamente a autoconsciência. A gente fala muito disso, né, nesse momento do mundo que a gente está vivendo, a expansão da consciência e tal, você tem que ter mais consciência e tal, mas é um clichê que não tem como a gente fugir. A vida que os nossos antepassados viviam era uma vida em que, muitas vezes, a maioria vivia no piloto automático. E a realidade era, muitas vezes, que eles não tinham muitas opções. Né? A vida era muito mais estável, muito mais rígida, eles não tinham muito para onde sonhar, pouquíssimas pessoas conseguiam fugir do status quo, mas a gente tem hoje sim como viver uma vida mais consciente, fazer escolhas, a gente tem possibilidades, a gente pode escolher muitas coisas e temos esse privilégio, alguns mais do que outros. Mas a autoconsciência é você conseguir sair desse piloto automático da vida, sair desse lugar de eu reajo às situações, eu faço as coisas e eu nem sei muito bem porque eu faço por impulso, eu trato as pessoas de determinada forma, ou eu estou há anos na minha vida
lidando com as dificuldades da mesma forma. Talvez você se pega preso em ciclos que vivem se repetindo na sua vida. É muito comum isso. Em terapia, as pessoas chegam com um término de relacionamento, por exemplo, que terminou muito parecido com os outros 5 relacionamentos que a pessoa teve antes daquele. E aí a gente vai entendendo que o outro, ele tem sempre uma parcela de responsabilidade, mas a gente tem que ter um senso de autorresponsabilidade, de entender que a gente está construindo essas consequências para a nossa vida. Então, talvez você possa pensar hoje, que áreas da minha vida eu não estou entendendo muito bem o que está acontecendo, mas que as coisas se repetem nos relacionamentos, no trabalho, talvez em demissões, talvez em conflitos que acontecem com muita frequência, talvez em rótulos que não importa o ambiente que você vai, acaba que alguém fala aquilo, a mesma coisa de você. E aí você fica achando que o universo conspira contra você. E às vezes, pode ser, não estou falando que é o caso, não é o caso de vocês aqui, tá? Mas pode ser que o caso de alguém lá fora seja que aquela pessoa mesmo, ela está fazendo o que a gente chama na psicologia de uma profecia autorrealizável. Vocês já ouviram falar disso? Não é nada místico. A profecia autorrealizável nada mais é do que eu começo a colher consequências daquilo que eu acredito ser verdade. Então, se eu acredito que as pessoas estão sempre contra mim, adivinha só, eu vou começar a ver nas situações por uma ótica de defensiva, de achar que sempre as pessoas elas vão tá contra mim, elas sempre vão me passar a perna. E aí você vai agir de uma forma defensiva que pode acabar realmente colhendo justamente aquela consequência, e aí ela reforça e você fala, tá vendo? As pessoas sempre me passam a perna. Mas, na verdade, o seu comportamento está contribuindo para isso. Então, tomar consciência é o primeiro passo para a gente construir uma vida que vale a pena ser vivida. É tomar consciência das minhas crenças, da minha história. Vocês que estão aqui, todo mundo já viveu um bocadinho, algumas décadas de vida aqui, a não ser a minha sobrinha que não viveu nenhuma década ainda. Mas ela, mesmo pequenininha, com 5 aninhos, ela já está construindo as crenças e a forma como ela enxerga ela mesma, o mundo, as pessoas, se o mundo é um lugar seguro, se não é, se ela pode confiar nas pessoas, se ela não pode, se ela se sente amada ou não. E agora mesmo, na cabecinha dela ali, quem viu Divertidamente, está construindo aquele... Eu vou dar um spoiler aqui, tá? Mas depois vocês assistem. Está construindo esse senso de si. E isso vai determinar o resto da vida dela. É claro que talvez vai ter, não importa o quanto a minha cunhada tente fazer com que ela esteja ali um senso maravilhoso, ela vai ter situações ruins, difíceis, alguém que vai decepcionar, alguma coisa que ela vai interpretar de uma forma que ela não vai se sentir amada, talvez. E lá na frente, quem sabe ela vai ter que reconstruir isso. Faz parte da vida. Eu já estou fazendo as pazes com o fato de que, por mais que eu me esforce com os meus filhos, eles vão ter os B.O.s dele, e eles vão para terapia depois, vai estar tudo bem. Mas a questão é que você que chegou aqui hoje, você já tem algumas convicções muito fortes sobre quem você é, sobre a sua capacidade. Talvez você chegue aqui hoje e fale, cara, eu sinto uma insegurança que eu não consigo superar, eu tenho uma sensação de não ser amado, eu vivo pensando essas coisas. E tomar consciência disso é o primeiro passo. Depois que a gente toma consciência, a gente precisa fazer algo com isso. E aí a gente começa uma jornada de entender, bom, talvez as coisas que aconteceram me fizeram pensar isso sobre mim, mas isso não precisa ser uma verdade absoluta e não precisa pautar a minha vida daqui para frente. Eu posso buscar construir uma nova crença, me comportar de uma forma diferente, acreditar que, embora eu tenha sido machucada, nem todo mundo vai me machucar, eu posso me abrir. E esse processo, ele é muito incrível. E, às vezes, ele pode acontecer na sua vida com 20, com 30, com 40, com 50 anos, está tudo bem. E é realmente um processo transformador. Esse processo de tomar consciência das coisas, ele é para o resto da vida. E quanto mais você estiver exposto a ambientes que te façam pensar, conversas que te fazem refletir, pessoas que caminham com você, que estão interessadas de verdade na sua vida, que vão te perguntar, tipo, Diego, né? É Diego? Eu lembrei de você, ele estava no Clube do Livro. E vão chegar e falar, Diego, me conta, o que você está vivendo? O que está acontecendo? Que processo você está enfrentando agora? Cara, se você tem um amigo que te pergunta essas coisas, você está bem. Quem tem um amigo assim? Talvez você esteja com alguém aqui. Se você não tem, sabe o que você pode fazer que é muito legal? Começar a ser esse amigo. Olha que bacana. Porque às vezes a gente fica esperando, fala, ai, ninguém se interessa pela minha vida. Alana, não consigo ter essas conversas com ninguém, tem que pagar a psicóloga para isso. Paga. Paga. Só paga, se você pode.
Mas começa a ser essa pessoa também, porque assim, tem uma coisa que todo mundo gosta. Sabe qual que é? O que todo mundo gosta? Falar de si. Meu marido é aqui talvez o número 1 nessa lista. Ele gosta. É inevitável. Até a pessoa mais tímida, mais introspectiva, mais vergonhosa, você vai começar a perguntar, daqui a pouco ela se solta e ela está chorando, contando a vida dela, porque a gente gosta de falar da gente. Então, se você não tem esses amigos, esses ambientes, começa a ser essa pessoa curiosa pelos outros, conversa, estimula, encoraja. Não de um jeito cobrando, criticando, não é isso, mas é realmente interessado em saber o que será que essa pessoa está passando, por que ela age da forma que ela age. Você já pensou assim? A gente fala assim, nossa, essa pessoa é tão difícil. Às vezes a pessoa difícil é você também. A gente é bem difícil. Todos nós somos um pouco difíceis em algum aspecto. Ainda mais quando a gente começa a conviver diariamente. Todo mundo tem seus problemas. Então a gente precisa se abrir e começar realmente a ouvir, a perguntar e também falar. Então, procure estar nesses ambientes, entre amigos, no seu casamento, no seu relacionamento, buscar nutrir esse tipo de conversa mais profunda. Eu falo muito disso no podcast. Na terapia, com livros, com cursos, com podcast. Falei podcasts? Pode falar de novo? Com podcasts, com livros. Na medida que você vai fazendo isso, você vai aumentando a sua autoconsciência, tá? Então, isso tudo vai te ajudar a começar a refletir mais sobre a sua vida, a sua história, as suas crenças e vai te ajudar, com certeza, a construir uma vida que vale a pena ser vivida, certo? Essa é a primeira chave. E a gente tem... Estou no tempo, vamos lá. Segunda chave para a construção de uma vida que vale a pena ser vivida chama uma coisa que talvez você já tenha ouvido, eu falo bastante disso, porque cabe para quase toda a situação, que é a aceitação radical daquilo que não está no nosso controle. E aqui entra muito aquilo que eu estava falando sobre essa construção do nosso eu ideal. Muitas vezes a gente vai precisar, para que a gente possa construir uma vida que vale a pena ser vivida, isso aqui é muito importante. Às vezes a gente acredita que uma vida, para ser legal, para ser boa, para ser incrível, para valer a pena ser vivida, ela precisa ser uma vida sem sofrimento, sem dificuldades, onde meus problemas estão resolvidos, meus boletos estão pagos. Deixa eu te falar, sabe quando que a tua vida não vai ter problema e não vai ter boleto? Lá no cemitério, quando a gente morrer. Aí não vai ter mais problema. Mas, até lá, a nossa vida, a gente vai passar por um monte de processos. E tem fases mais intensas que outras. Talvez você está aqui hoje e fala, nossa, Alana, eu estou numa fase, assim, muito intensa e as coisas parecem que não se resolvem, muitas coisas fugindo do meu controle, muitos imprevistos, dificuldades. Faz parte da nossa vida. E a gente conseguir lidar com esses momentos difíceis de uma forma leve é a chave para a gente construir uma vida que vale a pena. Porque se eu ficar esperando que os problemas se resolvam para aí eu me sentir feliz, para aí eu conseguir ser alguém legal e melhor na minha casa, para aí eu conseguir ser generosa, ser uma pessoa bacana e começar a fazer aqueles meus projetos, você vai acabar perdendo muito tempo. Muito tempo. Então, a aceitação radical, ela tem a ver com você aceitar a sua vida da maneira que ela está posta hoje, sem ficar lutando contra as coisas que não estão no seu controle. Isso não significa você se resignar e ficar passivo diante da vida. Muito pelo contrário. Na terapia, a gente fala muito sobre a aceitação. Ela é o primeiro passo para a gente mudar, para a gente se comprometer com a mudança. Então, quando eu aceito, por exemplo, que a minha saúde está péssima, que eu estou me alimentando mal, que eu não estou na forma física que eu gostaria, eu aceito isso, eu encaro essa realidade, eu consigo me preparar para mudar e para fazer as mudanças necessárias, mas de um ponto de partida de aceitação. O que é muito diferente de eu ficar tentando mudar as coisas de um ponto de partida de estar se sentindo injustiçada, de estar sentindo, assim, de não aceitar mesmo aquela sua realidade. Então, talvez hoje na sua vida você está com problemas, situações, um monte de coisa que você não tem controle agora. E quem me acompanha sabe que eu falo, né? Aquilo que não está no seu controle, a gente precisa aceitar e fazer o nosso melhor para sair daquela situação. Agora, se está no seu controle, você vai buscar as soluções possíveis e fazer aquilo que precisa ser feito. E ainda assim, a maioria das vezes a gente vai ter que aceitar que a solução ela não vem no tempo que a gente gostaria e muitas vezes não vem da forma como a gente gostaria. Tá? Então, para construir essa vida que vale a pena ser vivida, a gente precisa aceitar a nossa realidade. E essa aceitação, ela nos liberta até dessa luta constante que a gente tem com as nossas emoções, às vezes.
Porque a gente fica muito preso, às vezes, fala, nossa, quando eu conseguir lidar com essa ansiedade e aprender a lidar com isso, aí eu vou começar aquele projeto. Quando eu conseguir me sentir segura, aí eu vou me expor nesse sentido. Ou então eu preciso primeiro me livrar dessa tristeza, me livrar dessa frustração. As emoções todas, gente, elas são válidas e elas precisam ser sentidas e elas vão nos acompanhar durante toda a nossa vida. E essa é a beleza de ser humano, né? A gente lidar com essas contradições e com esses dilemas internos e muitas vezes esses momentos de crise são os momentos mais férteis para que a gente se conheça, para que a gente tome mais consciência. Os momentos que a gente está em crise, né, assim, pessoalmente, eu e meu marido, a gente está, às vezes, uma coisa eu estou lidando e ele está lidando alguma coisa e a gente senta e conversa. São as conversas mais produtivas em que a gente chega em conclusões, às vezes, de vida, assim, a gente fala, meu Deus, sabe aquele momento, assim, que você fala, nossa, cheguei nessa conclusão incrível, minha vida mudou. Não mudou tanto assim, no outro dia tem que seguir o baile. Mas são momentos muito férteis, então não desperdice os momentos difíceis. Aceite, viva, chora se precisa chorar, mas siga em frente fazendo o seu melhor, vivendo as emoções, vivendo, sabe, extraindo desses processos difíceis e muitas vezes cheio de conflitos, aquilo que você precisa extrair de aprendizado para que você possa ir para o próximo, tá? Essa segunda chave, então, aceitação radical daquilo que não está no nosso controle, porque enquanto a gente não pega essa lição, você vai se ver constantemente se sentindo injustiçada com Deus, com o universo, com as pessoas. E não tem como viver uma vida que vale a pena ser vivida quando você não está plenamente aceitando e satisfeito com a realidade como ela se impôs para você nesse momento. Certo? Vocês estão comigo? Sim. Boa. Terceira chave, gente. Essa terceira chave, ela tem a ver com você aprender a agir e acessar a sua mente sábia. Vocês sabiam que vocês têm uma mente sábia escondida em algum lugar aí dentro? Uns mais do que outros. Você fala assim, Alana, acho que não tem aqui não. Acho que se tiver, se escondeu bem escondido, porque só tem aqui coisa muito louca. Pode ser, mas a gente vai desvendar isso aí. E não sou eu que estou inventando isso não, tá? Tem uma psicóloga americana, pesquisadora, que eu amo muito, inclusive ela que cunhou, pelo menos na psicologia, ela fala muito sobre isso, da mente, da vida que vale a pena ser vivida, né? E ela trabalha com pacientes, principalmente, que têm um transtorno de personalidade borderline, que são pessoas que enfrentam muita instabilidade emocional, que vivem com muita intensidade emocional, e essas pessoas, inclusive, se beneficiam muito de todos esses pontos que eu estou falando, da aceitação radical. Então, imagina, essa persona que tem muita instabilidade, vive numa intensidade muito grande nas emoções, você falar para ela que sim, existe uma mente sábia aí dentro. E existe, a gente consegue, muitas vezes a gente pensa assim, não, para eu ser uma pessoa equilibrada, saudável, eu preciso ser uma pessoa racional. Então eu vou tentar não sentir tanto as minhas emoções. Talvez você já tenha sido chamada, você é muito emotiva, muito sensível. Isso não é ruim. A questão é que a gente precisa encontrar um equilíbrio dentro disso. Ser muito racional também e nunca sentir nada e ser quase que um robô, uma parede de emoção, também não é legal. Você está se privando. Na verdade, você até sente, mas você esconde. Você aprendeu muito bem a esconder os seus sentimentos. Talvez você não teve permissão para sentir, você foi penalizado por sentir na tua história e aí você aprendeu a ser uma geladeira. Mas você não vai conseguir construir uma vida que vale a pena ser vivida assim. Então, a mente sábia, esse conceito, essa metáfora, nada mais é do que a gente buscar acessar, na nossa mente, existe esse potencial em todos nós, de conseguirmos integrar as nossas emoções com a nossa razão. Conseguir lidar com as situações de uma forma equilibrada. Então, às vezes, você está diante de uma situação em que você está vendo que você está agindo por impulso, você está sendo um ciúme desproporcional, uma raiva desproporcional, você está xingando, ferindo as pessoas, você não gostaria de agir assim. Ou talvez você está chorando por uma coisa que não era para ser tão grave assim, e você não consegue sair desse lugar. É possível que você acesse essa mente sábia. Tem algumas perguntas que podem te ajudar com isso. Você pode se perguntar qual seria a melhor forma de pensar sobre essa situação. Qual seria uma forma equilibrada, uma ótica equilibrada para isso que eu estou vivendo?
Ou talvez se você conhece alguém que você admira, que você acha que é uma pessoa muito boa da cabeça, você fala, como que essa pessoa agiria, pensaria? Como que ela encararia essa situação? Pode ser alguém que você conhece, pode ser alguém, uma figura, né, espiritual, alguém que você reconhece como um guia nessa vida, enfim. Mas fazer essas perguntas te leva para esse lugar onde existe um você além dos teus pensamentos e tuas emoções conturbadas. E essa é uma habilidade, a gente vai até fazer uma prática rápida daqui a pouco, mas que você precisa desenvolver, que é entender que existe um eu para além dos teus pensamentos, das tuas emoções. Então, vamos pensar até no divertidamente, acho que é uma boa alegoria, assim, uma boa figura. Tem ali na mente, da nossa mente, digamos, esses personagens, essas emoções, esses pensamentos, essas crenças, coisas que você carrega, que você não consegue se desvencilhar, mas eles não são você. Vocês já pararam para pensar isso? Eles fazem parte de quem você é, mas existe um você para além deles. E esse você consegue escolher conscientemente, por isso a importância da consciência, consegue escolher qual deles vai ser útil naquela situação, quais deles você vai dar voz e vai deixar controlar. Vocês lembram o painel de controle lá? Então, a Riley ali não mostra tanto a Riley interagindo com esses pensamentos, com esses bonequinhos ali, né? Mas na vida real, você tem essa capacidade. Você pode parar um pouco tudo e falar, não, peraí, vamos diminuir o volume dessa ansiedade, dessa tristeza aqui, deixa eu ouvir a voz da alegria. Deixa eu ouvir a voz da esperança, o que essas outras vozes têm para contribuir para essa situação, para que eu possa pegar uma ótica mais equilibrada. Porque nos momentos da vida em que a gente se desregula emocionalmente, são momentos em que a gente está tendo uma percepção e uma perspectiva muito intensa, e essas perspectivas intensas, elas tendem a não ser a realidade mesmo. Muitas vezes são distorções, catastrofizações, a gente vê de uma forma muito exagerada. Então a gente está ali naquele momento no olho do furacão e fala, meu Deus, ninguém me ama, ninguém me quer, todo mundo me odeia, tudo vai dar errado, eu nunca mais vou conseguir um trabalho, eu sou a pior pessoa do mundo, eu sou incompetente. Essas vozes, essas visões de si, elas são totalmente desproporcionais. Porque a gente pode ser incapaz para algumas coisas, não tão boa assim para algumas coisas, e outras coisas a gente é boa. A gente pode ainda não ser tão boa em algo, mas a gente pode se desenvolver. Pode ser que alguém tenha me rejeitado, mas nem todo mundo vai. A vida, ela está muito mais, a verdade, muito mais no caminho do meio do que nesses extremos. E a mente sábia é justamente a gente conseguir se distanciar um pouco, olhar para isso que está acontecendo na nossa mente, nas nossas emoções, e a gente conseguir, então, agir de uma forma sábia. Agir, escolher pensamentos, emoções que nos ajudam, que são úteis, e aí a gente escolhe como que a gente vai agir a partir disso. Faz sentido? Consegui convencer vocês que vocês têm uma mente sábia um pouquinho? Vocês têm, gente, acreditem nisso. E não é só assim, eu acredito, saio daqui agora, vai dar tudo certo, a mente sábia vai guiar a minha vida. Não vai, tá? Você vai sair ali, alguém vai passar na tua frente, vai cortar no trânsito, aí você vai ficar irritado, tudo vai acontecer, a vida acontece normal. Porém, quando a gente está mais consciente, a gente tem um tempo para reagir diferente. Ou às vezes eu até reajo, mas aí eu consigo refletir sobre aquilo, porque eu acabei de ouvir algo sobre aquilo, e aí eu falo, não, peraí, me perdoa, não devia ter falado assim. Não, eu acho que eu estou meio nervosa agora, posso pegar um tempo para respirar, daqui a pouco a gente resolve essa situação? E esses tempos que a gente vai abrindo ali de oportunidade para agir diferente, eles vão tornando a gente alguém mais próximo da pessoa que a gente quer ser. Porque quem aqui gostaria, fala assim, não, eu poderia ser muito melhor do que eu sou, se eu soubesse lidar melhor com as minhas emoções. Tem pessoas já que são excelentes aqui, que estão com tudo resolvido. Você, pode seguir. Mas todo mundo aqui podia ser alguém melhor, tá? Se eu for lá na tua casa, eu vou ver alguma coisa. Mas, enfim, agir com a mente sábia, terceira chave. Vamos lá para a quarta chave, tá? A quarta chave tem a ver com priorizar aquilo que importa.
Priorizar aquilo que importa, gente, é você viver uma vida conectada com os seus valores e com aquilo que é importante para você. Todos nós aqui, a gente vai desde a nossa infância, a gente vai desenvolvendo valores, coisas que nos despertam, né? Motivação, aquilo que faz a gente acordar e dar vontade de viver. Talvez para alguns aqui seja aprendizado, crescimento, sejam relacionamentos, seja, sei lá, o seu trabalho, se sentir importante, se sentir reconhecido. Tem coisas que são muito valiosas para a gente, a sua fé, a sua espiritualidade. E quando a gente vai vivendo a vida no automático, muitas vezes a gente está vivendo, cumprindo as expectativas de outras pessoas, fazendo o que é esperado da gente, mas desconectados daquilo que realmente importa. E aí tem um momento da nossa vida que a gente vai tomando essa consciência, falando, peraí, eu estou agindo contra os meus valores. Eu sou uma pessoa que eu gostaria de ter uma relação saudável, eu gostaria de ter uma relação feliz e eu estou sendo infiel, eu estou traindo a pessoa que está comigo. Ou eu queria ser uma pessoa bem-sucedida, reconhecida, mas eu passo o dia inteiro vendo Netflix e não estudo, não leio um livro, não faço nada. Calma, isso está desordenado, não é assim que eu gostaria de viver. E aí, na hora que você vai percebendo essas coisas, parece que abre uma cortina, assim. Você fala, nossa, está no meu controle trazer um pouco mais aquilo que realmente importa para a minha vida. Então, tem até uma pergunta que eu trago aqui no meu livro, e que não é minha, tá? Eu gosto sempre de falar isso porque eu não inventei a roda, tá, gente? Mas essa frase é usada muito na terapia de aceitação e compromisso, essa pergunta, né? Para a gente se conectar com os nossos valores. Eu queria que vocês se perguntassem hoje isso. Se você tivesse 10 anos na frente e você pudesse olhar para a sua vida hoje, imagina, passou 10 anos desse dia, né? Lá em 2034, você está lá e você está olhando para a sua vida hoje. E aí, se você fosse completar a seguinte frase: se eu pudesse voltar atrás, eu teria passado muito mais tempo me dedicando a essas coisas. Ou talvez uma pergunta parecida, mas diferente, que é: se eu pudesse voltar no tempo, eu teria passado muito menos tempo me importando com essas coisas e me dedicando mais para essas. Vocês conseguem ter alguma pista do que vem na mente de vocês? Essas respostas, que talvez venham mais fáceis para algumas pessoas, mais difíceis para outras, elas dão pistas dos valores de vocês. Talvez você fale, nossa, eu acho que eu estou passando muito tempo trabalhando. Não é que você vai dar para largar o trabalho, mas talvez você consiga estabelecer alguns limites e também se dedicar para outras coisas. Talvez você vai falar, eu devia estar passando mais tempo com os meus filhos, com os meus pais, com as pessoas que eu amo. Talvez você falaria, eu teria feito mais ligações para minha família, para as pessoas que eu não converso tanto. Talvez você falaria, eu teria estudado mais e me dedicado mais ao trabalho. Então, cada um aqui vai ter uma resposta diferente. E essas respostas, elas mostram aquilo que é importante para você e que se você não começar a agir hoje em direção a isso, daqui a 10 anos, com certeza você vai estar, talvez, muito mais distante desse eu ideal. Tá? Então, essa é a quarta chave. Eu gostaria de passar muito mais tempo falando disso. Dá para fazer um podcast para cada um desses pontos. Mas fica aí a ideia para mim mesma. Depois eu vou fazer isso. E a quinta chave, para a gente fechar essas chaves, a gente vai fazer esse exercício daqui a pouco, seja vulnerável. Desenvolva a sua vulnerabilidade. Se você ainda não mandou perguntas, esse é um bom momento, porque daqui a pouco, depois desse exercício, eu vou responder, tá bom? Mas a quinta chave para construir uma vida que vale a pena ser vivida é você se permitir ser vulnerável. A gente fala muito disso hoje em dia, essa questão da vulnerabilidade, né? Deu assim um boom com a Brené Brown alguns anos atrás. Vocês já devem ter talvez ouvido dela, visto livros, palestras e tudo mais. Mas eu vejo que falar sobre isso é muito diferente da gente experimentar, né, na prática. E na prática eu percebo que a gente ainda está muito distante dessa realidade, que a vulnerabilidade é a gente estar disposto a sentir todas as nossas emoções, a compartilhar com as pessoas que estão ao nosso redor aquilo que está dentro da gente, a se permitir errar, se permitir ser rejeitado, talvez, né, se expor a situações onde você pode fracassar, onde pode ser que dê tudo errado, onde pode ser que você não vai ser correspondido. É realmente viver uma vida
de peito aberto, sendo quem você é, sendo autêntico, verdadeiro. Isso não é nada fácil, porque a gente luta com muitos sentimentos contraditórios, a gente tem vontade de ser aceito, a gente não quer ser rejeitado, a gente está, criando uma máscara para parecer confiante, quando, na verdade, a gente está nervoso, a gente está ansioso, a gente está com medo. E faz parte. Ainda mais nesse momento que a gente vive, de redes sociais, de um mundo muito focado em aparências e tudo mais, a gente tende a se esconder mesmo, porque quem gosta de ser rejeitado, vaiado e tudo mais? É difícil. Eu estar aqui, por exemplo, na frente de vocês, não sei, pode acontecer de tudo, pode ter alguém que vai sair, foi horrível, não gostei, foi ruim, melhor eu escutar ela lá e ver a cara dela, não foi legal, sei lá, qualquer coisa. Não sei. Desculpa qualquer coisa. Mas a questão é que a gente precisa se colocar disponível. Talvez pessoas... E eu tenho certeza, porque eu até ouvi isso... Aliás, li mensagem de pessoas falando: eu queria muito ir, mas eu tenho muita vergonha, não queria ir sozinho. Quem é que veio sozinho, sem ninguém? Você não conhece ninguém, você veio sozinho. Olha que maravilha. Precisa de um pouco de vulnerabilidade para vir sozinho num evento, não precisa? Você tá lá numa fila, sozinho, aí a gente fica onde que eu boto a minha mão? Não sei. Eu falo com alguém que está do meu lado, faço contato visual, aí dá um... Oi, você veio aqui? Legal. Tudo bem? A gente não sabe muito. Gente, a gente não sabe nem mais flertar. A gente precisa de um aplicativo. A gente sabe mandar mensagem muito bem. Aí tem pacientes minhas... Gente, juro, tá? Na terapia já aconteceu. A pessoa falou assim: eu posso te mandar uma mensagem? Porque, assim, se eu escrever, eu consigo te contar tudo que eu estou sentindo. Mas eu não estou conseguindo falar aqui. É uma ferramenta. Às vezes eu falava: pode, manda mensagem. E aí depois na terapia a gente vai trazendo para a sessão aqui, a gente vai falando, porque realmente a gente é um bicho muito estranho, esse bicho de 2024, assim, uma pessoa que sabe falar por mensagem, que se comunica por memes, emojis, que, sabe, é uma coisa muito louca, assim, a forma como a gente está se relacionando na nossa era. Porém, a vulnerabilidade, ela é necessária para que a gente consiga manter a nossa essência do ser humano, gente. E agora, nesse momento de inteligência artificial e tudo mais, a gente tem uma empresa hoje, a gente tem uma clínica online, a Psi do Futuro, não sei se vocês conhecem, mas, inclusive, se vocês precisarem fazer terapia, o link está lá na minha bio, você pode ir lá, tenho psicólogas para te indicar. Mas uma coisa interessante é que a gente conversa muito, né? Como que a gente poderia usar a inteligência artificial para ajudar mais pessoas e tudo mais? E eu acho bacana, a gente pode pensar em alternativas. Mas nada, nunca, vai substituir uma conexão humana genuína. Mas uma máquina substitui uma conversa, um bate-papo. Tem agora a pessoa mesmo falando. Ela pode simular uma emoção, pode chorar. Mas, no fim das contas, você não vai conseguir nunca ter essa conexão e essa não sei nem como explicar, mas tem algo muito único quando um ser humano se conecta com outro de verdade e consegue ser vulnerável. E eu acho muito difícil que a gente vai conseguir simular isso com uma máquina. Na verdade, assim, não tem como, né? Se vocês já assistiram aquela série Black Mirror, tem um episódio até bem antigo, assim, que tem... É muito louco. Faz um boneco, tipo um robô do marido dela que morreu. Vocês viram esse episódio? E aí, é um robô idêntico ao marido, porque o marido morreu, ela não quer viver aquele luto, ela tem saudade do marido, como é muito compreensível, então ela pega e bota toda a memória que tinha do marido, tudo que ele já tinha falado, áudios, tudo, bota num robô que parece exatamente como ele, fala como ele, lembra das coisas como ele, só que ela vive uma coisa bem conturbada ali, porque no fim das contas não é ele. E fazer aquilo, na verdade, é tapar um buraco e não querer viver uma emoção que é importante, que é o luto. Então, eu falei tudo isso para falar que a vulnerabilidade, ela é a essência do ser humano. E você não vai conseguir ser vulnerável com todo mundo, e nem é para ser vulnerável com todo mundo, mas você precisa ter lugares onde você consegue ser, onde você é aceito e visto por trás das máscaras, onde você consegue se abrir, onde você consegue chorar. E eu fiquei emocionada de falar disso, porque realmente, assim, eu queria muito que todas as pessoas pudessem ter esse lugar. E, às vezes, você vai ter que pagar alguém para fazer isso e está tudo bem. Se for uma boa profissional, vai ser alguém que, de fato, vai se importar com você e vai ser aquele ambiente onde você vai começar a entender o que é isso
e conseguir até te ajudar a construir outras relações onde você consegue fazer isso. Porque se você não sabe ser vulnerável, você tem a tendência de construir várias relações superficiais. E aí você não vai estar construindo uma vida que vale a pena ser vivida. Faz sentido isso para vocês? Muito bem. Então, gente, eu queria agora, para a gente poder consolidar um pouco dessa reflexão toda que a gente fez, propor um exercício de mindfulness para vocês. Esse exercício, ele é feito na terapia, ele é algo que não é só para ser feito aqui, que você pode fazer na sua casa, durante o seu dia. O mindfulness, ele significa atenção plena, é você treinar a sua mente para estar presente no aqui, no agora, para estar prestando atenção no seu corpo, nas suas emoções, nas suas sensações, nos seus pensamentos, e conseguir abrir esse espaço para a tua mente sábia escolher como agir a partir dali. Para conseguir silenciar um pouco a ansiedade, muitas vezes, e ter esse respiro para sair daquele lugar. Às vezes pode ser no banheiro do seu trabalho, na sua casa, quando você está se sentindo muito, meu Deus, às vezes eu estou no celular, assim, aquilo ali me pega, eu estou 1 hora rodando um feed, aquilo, meu Deus, é sufocante. Aí eu falo, chega, calma, eu tenho que voltar para a vida real. Isso é muito importante que a gente não perca isso. Então, eu queria propor, quem se sentir à vontade, é claro, que vocês descruzem as pernas, se puderem, coloquem os pés no chão e vocês podem colocar as mãos assim sobre a perna, como vocês se sentirem confortáveis, mas, se possível, tire as coisas do colo, se sinta confortável. E, se você puder, fechar os seus olhos e simplesmente começar a respirar. Eu estou meio gripada aqui, então o respiro não vai ser muito legal. Não é um bom exemplo da respiração, mas vocês podem, então, respirar profundamente e só ouvir, sabe, a respiração de vocês, o ar entrando nos pulmões. E aí você solta o ar lentamente. Tenta perceber como que está o seu corpo agora, os seus pés no chão. Tenta soltar o seu ombro, talvez o seu ombro esteja meio tenso. Você pode só relaxar ele. Tirar a língua do céu da boca, assim, relaxar a mandíbula e percebendo como que o seu corpo ele está se sentindo. Talvez você está com frio, está com calor, estava meio tenso. Você vai relaxando intencionalmente os seus músculos, o seu corpo. Continua respirando profundamente, lentamente, porque a respiração ela é a ferramenta mais poderosa para nos conectar com o momento presente, com o nosso corpo, para regular os níveis de gás carbônico, de oxigênio, para a gente poder gerar ali uma sensação de bem-estar. E eu quero que você tente perceber os pensamentos que estão passando na sua cabeça agora. Talvez está passando um sentimento, um pensamento de isso é meio estranho, não sei, estou desconfortável, não gostei, quero abrir meu olho, quero coçar as costas, sei lá, qualquer coisa. Você vai só olha, deixa o pensamento ir como se fosse uma nuvem passando. E percebe que por trás desses pensamentos, dessa nuvem de imagens, talvez vai vir, nossa, depois daqui eu tenho que ir para tal lugar. Vai passar várias coisas, é a sua mente, a sua tela, a sua casa. E por trás desses pensamentos, olha que interessante, tem você olhando tudo isso, percebendo isso. Talvez você chegou aqui hoje ansiosa, ansioso. E aí você percebe a ansiedade. Às vezes ela tem um lugar no seu corpo que ela fica ali. E só perceber essas coisas, não precisa fazer nada, não precisa julgar, não precisa se justificar. Você só vai perceber. E buscar agora as emoções que você gostaria que fossem sair daqui com você. Os pensamentos que você gostaria que saíssem daqui com você. Aqueles pensamentos que vão te ajudar a ser a pessoa que você gostaria de ser. Percebe que você pode escolher. Quase como se você fosse imaginar, assim, você dando as mãos para algum desses pensamentos, dessas emoções e falando, vamos sair daqui junto? Vamos fazer diferente? Você pode respirar fundo de novo. E devagarzinho você pode ir abrindo os seus olhos, voltando para cá.
sentindo seu corpo, se tiver vontade de espreguiçar, de bocejar, às vezes dá um pouquinho. Esse é uma pequena amostra de um exercício simples que pode ser feito em qualquer lugar, de graça, e que vai te ajudar muito, muito mesmo, a viver uma vida mais conectada com você mesmo e construir essa vida que vale a pena ser vivida. E se você se emocionou, não tem problema, não. É sinal de que você conseguiu se conectar bem com esse momento. Quem se sentiu desconfortável pode admitir. Fala assim, acho meio estranho. Não?